Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Ciências e Pesquisa. Professor Marcelo chegando mais uma vez, aula de número 3. Na aula de número 3, vamos falar do texto da semana passada, e o texto da semana passada abordou o conceito de ciência e o que seria método científico. Você deve estar bravo ou preocupada ou preocupado e falando, professor, estou entendendo absolutamente nada. Esse negócio você falou que ia ser fácil e tá muito difícil, tá parecendo uma matéria maluca. Eu tô ficando pirado, professor, eu tô endoidando. Eu falo para vocês terem calma, muita calma, porque o que nós vamos fazer? Sempre vamos dar alguns passos para frente e outro passinho para trás. Ou seja, hoje a gente vai retomar alguns conceitos da aula da semana passada, para você ficar bem tranquilo, ficar muito tranquilo e compreender todo o raciocínio. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que estava lá no slide, no vídeo da semana passada, era que o conhecimento científico é objetivo. E aqui, meus alunos, talvez seja o conceito mais importante que eu esperava ou espero que você tenha absorvido da aula passada, né, dos textos lidos nas últimas duas aulas. Ou seja, algo objetivo significa o quê? Algo que independe do que a pessoa que está dizendo pensa, acredita ou sente. O que significa isso? Então, quando você afirma algo, independente da sua ideologia, independente da sua crença, independente do seu sentimento naquele momento. Ou seja, a gente pode dizer que algo objetivo é algo exato. Que algo objetivo tem uma validade universal. Ou seja, é válido em todos os lugares. Não, é só válido agora no Brasil, é só válido no momento que eu estou falando. Não, ele tem uma validade universal. Além disso, ele vai gerar apenas uma interpretação. Conhecimento objetivo, ele gera uma interpretação. Ele não vai abrir margem para outras interpretações. Ele, como foi afirmado lá em cima, ele independe do sujeito, ou seja, ele é externo a você. Ele não depende, o Marcelo está falando isso, então Marcelo... Não. Ou seja, qualquer pesquisador vai afirmar alguma coisa, qualquer pessoa vai afirmar uma coisa e fala, nossa, isso aqui é verdadeiro, independente de mim. Racional, razão, nós focamos bastante isso no vídeo da semana passada, de que não havia envolvimento da emoção na ideia de conhecimento científico, ou seja, por isso ele é objetivo. E por fim, a gente bateu também bastante na tecla de que ele era verificável, ou seja, eu preciso verificar se ele é verdadeiro, se ele é falso, eu consigo testar e a palavra importantíssima é eu consigo comprovar aquilo que eu estou afirmando, aquilo que eu estou dizendo. Quer ver? Vamos ver um exemplo. Vamos analisar aqui o seguinte. Imagine essa afirmação, 2 mais 2 é igual a 4. Eu pergunto para você, meu querido aluno, 2 mais 2 é igual a 4. É uma afirmação objetiva? Vamos testar? 2 mais 2 é igual a 4. Essa afirmação tem alguma relação com a minha ideologia? Tem alguma relação com o que eu estou sentindo agora? Tem alguma relação com a minha crença? Não. Então perceba que 2 mais 2 é igual a 4 é uma afirmação objetiva. Vamos testar mais? Eu consigo comprovar? Consigo. Se eu fizer teste, pegar duas canetas, somar com duas canetas, eu vou ter 4 canetas. Ou seja, é uma afirmação que é possível ser testada, comprovada, verificada. Ela tem uma validade universal? Se eu chegar lá na Arábia e fizer essa conta, 2 mais 2 é igual a 4, eles vão olhar para mim e falar, não, aqui na Arábia 2 mais 2 não é 4. Não, isso não vai ocorrer. Ou seja, uma afirmação boba dessa está aqui mostrando para a gente o quê? Olha, isso aqui é um exemplo de afirmação objetiva. Tudo bem? Então, se você conseguiu entender isso, essa era a parte importante, a primeira parte importante do material da semana passada. Ok? Nossa, professor, me dá mais um exemplo. Tá bom. Olha essa afirmação aqui. O Sol é uma estrela. Então vamos lá. O Sol é uma estrela. Depende da minha ideologia essa afirmação?
Depende do que eu estou sentindo agora. Eu estou sentindo um pouco de dor agora, então isso para mim... Não depende. Depende da minha crença? Não. O Sol é uma estrela, ponto. É um conhecimento exato? Sim, a gente sabe a definição do que é uma estrela e o Sol contém todas as características para incluí-lo na categoria de estrela. Tem validade universal? Se eu chegar no Japão e falar, olha, o Sol é uma estrela, eles vão falar, não, aqui no Japão o Sol não é uma estrela. Não, isso não vai ocorrer. Ou seja, eu posso comprovar, eu posso verificar se o Sol é uma estrela, quer dizer que ele não é um planeta. Tá, como que eu provo que ele não é um planeta? Ele vai ter características diferentes da de um planeta. Ou seja, essa afirmação, o Sol é uma estrela, entra no que a gente vai chamar então de uma afirmação objetiva, ou seja, a gente vai começar a voltar lá para o conhecimento científico. Tudo bem? Professor, mais um exemplo, vamos lá. A criança pesa 35 quilos. Isso aqui é uma afirmação objetiva? Sim, é uma afirmação objetiva. Por quê? Independe de mim, independe do que eu estou sentindo, do que eu estou pensando, da minha crença, o peso dela é 35 quilos. Como é que eu posso verificar isso? Nós temos uma balança que está regulada e a criança subiu em cima dessa balança e tcharam, apareceu lá a quantidade de peso, 35 quilos. Se eu levar essa balança lá para o Egito, a criança não tem validade universal. Tem. Ou seja, essa criança vai pesar os mesmos 35 quilos. Professor, dá para verificar? Dá, a gente pode verificar. Nós sabemos que o quilo, o peso é uma medida, ou seja, nós podemos verificar isso. Podemos colocar uma outra pessoa que pesa 70 quilos em cima da balança e ela fala, olha, estou pesando 70 quilos aqui. Trazer a criança de novo, ver que ela pesa 35 quilos e falar, olha, então a balança está aferida, está verificada. Ou seja, a criança pesa 35 quilos, novamente, é uma afirmação objetiva. Certo? Tá. Então perceba, professor, eu fiquei um pouco preocupado com o que era o senso comum. Porque eu entendi esse negócio de conhecimento científico, mas esse tal de senso comum me complicou um pouco. Tá, então vamos lá. A gente sabe que o conhecimento de senso comum ele é subjetivo. Então, o que seria algo subjetivo? A gente já tem a definição do que é algo objetivo. Veja que o subjetivo vai ser exatamente o oposto. Olha só. O que seria uma afirmação subjetiva? Afirma uma verdade baseada no que a pessoa que está dizendo pensa, acredita ou sente. Repare que é exatamente o oposto da afirmação do pensamento objetivo. Ou seja, no senso comum, o que eu penso, o que eu acredito e o que eu estou sentindo vai ter uma validade, vai ter uma importância absurda. Ok? Então, guarde isso daí. Lembra que o conhecimento objetivo era exato? O conhecimento subjetivo ele não é exato. Ou seja, como eu posso estar sentindo uma coisa hoje, posso estar sentindo uma coisa amanhã, esse conhecimento ele se baseia no sentimento, ou seja, ele vai poder variar de um dia para o outro. Ele é difícil de ser comprovado. A gente vai ver alguns exemplos aqui que a gente não vai conseguir comprovar, porque se eu tenho uma opinião, você tem outra, eu tenho uma crença, você tem outra, a gente vai acabar entrando em conflito e não vamos chegar a nenhuma conclusão. Difícil de ser testado ou verificado, exatamente aquilo que a gente falou anteriormente. Eu não consigo comprovar, eu não consigo testar isso daí, tá? Vamos testar se isso é verdade. Não vai dar. Ele gera ambiguidades. Talvez essa aqui seja a palavra mais importante que saiu lá da semana passada. Não estava com esse termo ambiguidades, mas a palavra ambiguidade significa o quê? Duplo sentido. Ou seja, algo subjetivo ele pode gerar diferentes interpretações. Então, eu posso dizer algo com uma ideia, com um pensamento, a pessoa que ouviu entender com outra ideia, com outro pensamento, e isso ser um grande problema. Tá? Essa é a ideia do conhecimento subjetivo. Se ele é baseado no que eu sinto, no que eu acredito, no que eu penso, ele vai ser relativo. Ele não é universal. Então, aqui no Brasil vai ser de um jeito, no México vai ser de outro jeito, na China vai ser de outro jeito, ou seja,
Essa é a relatividade do conhecimento subjetivo, ou seja, desta tela aqui, o que é mais importante você memorizar. Então, que o conhecimento de senso comum, que é como se fosse o nosso conhecimento do dia a dia, ele é baseado muito no que se pensa, acredita ou sente, ele não é exato, ele gera ambiguidades e ele é relativo, tá? Isso tudo nos leva ao quê? É um conhecimento emocional, ou seja, ele vai ser baseado nas minhas emoções, nos meus gostos, nas minhas preferências. Vamos ver um exemplo? Imagine que eu diga para vocês, está frio hoje. Vamos tentar puxar lá, ver se isso aqui é uma afirmação objetiva ou uma afirmação subjetiva. Frio. Frio não é um conceito relativo? Tem pessoa que sente frio quando está 15 graus. Tem pessoa que vai sentir frio quando está 5 graus. E hoje está 10 graus. E aí? Para a pessoa que sente frio com 15 graus, está um frio de lascar. Para a pessoa que sente frio com 5 graus, está uma temperatura agradável, até um pouco de calor. E aí, quem é que está com a razão? Por isso essa afirmação está frio hoje, a gente vai dizer que não é um conhecimento objetivo, porque ele não é exato, ele não independe da minha vontade, da minha crença, é difícil de ser verificado, ou seja, esta afirmação vai cair naquilo que a gente chama de senso comum, vai cair no conhecimento subjetivo. Ou seja, o frio vai depender de quem está falando a frase. Eu posso estar do seu lado e não estar sentindo frio. Ok? Então perceba, ele é relativo. Relativo. Não dá para provar. Ah, tá frio, eu vou depender do seu sentimento. Como é que eu testo o seu sentimento, a sua sensação? Ok? Então essa é a ideia do conhecimento subjetivo, tá? Mais um exemplo. O cachorro está muito magro. Tá. Magro baseado no quê? O que é um cachorro magro? Qual o conceito de magreza para um cachorro? Então, magro significa que ele está abaixo do peso, significa que ele está num peso bom, é a partir do visual, então eu estou olhando e vejo a costela do cachorro. O que seria o magro? Ah, não, esse cachorro não come nada, olha aí que magreza que tá, é pele e osso. Ou seja, é um conhecimento subjetivo. Por quê? Eu estou olhando para o cachorro e eu não consigo dar uma medida que seja plausível, uma medida que seja estável, para eu ter um parâmetro para analisar se o cachorro está magro ou não. Tudo bem? Então, isso, se a gente transportar para as pessoas, vai na questão do gosto. Olha que bonito, que feio, alto, baixo. Enfim, não é um conhecimento objetivo. Não é uma afirmação objetiva essa frase. Tudo bem? Ah, agora você entendeu, é isso? Que bom, fico feliz. Mas, lembre-se que apesar da sua felicidade, este era o conteúdo da semana passada. Então a gente só fez uma breve revisão da semana passada, ou seja, a gente vai ter que ver o texto da semana atual, o texto que eu havia pedido para vocês. Se você entrou em pânico, se você entrou em pânico, calma, tá? Vamos lá, voltando para a aula desta semana. No texto que você leu, um textinho curto, tá? Havia duas ideias principais ali. Qual era o conceito de ciência e a questão do método científico, não foi isso? Se você pegou qual era o conceito de ciência e mais ou menos a ideia do que era método científico, ótimo, perfeito. Você acabou entendendo, pegou o que era de suma importância nesse material lido na semana passada. Então vamos lá, o que você leu lá? Qual era o conceito de ciência? Conjunto de conhecimentos racionais obtidos por meio de métodos verificáveis e sistematizados. Olha só que legal, parece que está juntando com a ideia de conhecimento científico, não é isso? Porque olha só o que a gente vai ter aqui. A gente tem o racionais, e a gente tem métodos sistematizados. Isso talvez seja o que tenha de mais importante aqui. Então, ciência é algo racional, obtido através de método. Perfeito isso, perfeito.
Professor, o que são métodos sistematizados? Eu pergunto isso para você. O que são esses métodos sistematizados? Ah, eu sei que você lê um material, eu sei que você sabe. Sabe, tá vendo? Eu sei que você sabe, então vamos lá, me ajude aqui com a resposta. Método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais. Tá. Então, atividade sistemática. Olha aqui a gente com a nossa atividade sistemática. Tá? De novo, essa palavrinha botando aqui. Aparecendo a palavra novamente. Alcançar o objetivo de produzir conhecimentos válidos. Então, a gente precisa produzir conhecimento. Então, um método sistematizado vão ser um conjuntinho, né? Vai ser um conjuntinho de atividades que visam a produção de conhecimentos e a parte talvez mais importante que a gente tem aqui, ó, traçar o caminho a ser seguido. Traçar o caminho a ser seguido. Ou seja, meus queridos, o nosso querido método vai surgir a partir de um problema. De um problema. Guardem essa palavrinha, guardem. A sua pesquisa aí para o PIC, para o TCC, para o estágio, um trabalho que você vai fazer aí na faculdade, você vai perceber o quê? Todo o trabalho vai surgir, vai ser gerado a partir de um problema. Professor, que história é essa de problema? Vamos lá para um problema do dia a dia? Olha só, um problema do nosso dia a dia. Imagine que você tenha um pneu furado. Esse é o seu problema, ok? Como é que você vai fazer para solucionar esse problema? Você vai seguir um método, você vai seguir etapas. Então, ali, primeira etapa, você tem que tomar uma decisão. Vou eu mesmo trocar o pneu? Vou ligar para o seguro? Vou pedir ajuda a alguém? O que eu faço? Então, já tem que tomar uma decisão. Tá, eu mesmo vou trocar o pneu. Primeira coisa que você tem que fazer: vou lá, abrir o porta-mala, pegar o triângulo, sinalizar, pegar o macaco, pegar a chave de roda, pegar o step. Ah, tem uma sequência? Tem uma sequência. Você não pode querer colocar o step sem ter tirado o pneu furado. Então eu preciso usar o macaco, levantar o carro, aí eu pego, troco, tiro, desparafuso, troco o pneu, coloco outro pneu, parafuso, abaixo. Ou seja, isso seria um problema do cotidiano sendo resolvido por um método também aplicado no cotidiano. Então eu sei uma sequência, seguir essa sequência e ótimo. Perceba que esse problema banal aí do dia a dia, a gente consegue transportar ele para a ciência, ou seja, um problema que envolva um método científico, conhecimento científico, a gente vai dar o nome de problema científico. Haha, gostou dessa, hein? Ou seja, meus queridos alunos, um problema científico, ou seja, um problema, vai ser o gerador da sua pesquisa, vai ser o gerador de todo o seu trabalho científico e acadêmico aí na faculdade. Peraí, professor, calma aí, eu estou tentando entender o que é esse raio de método científico aqui, dá para explicar melhor? Calma, meus queridos alunos, esse vai ser o material, esse vai ser o assunto do texto que eu vou postar lá agora na nossa sala virtual e será discutido na semana que vem. Por isso, leia o texto, marquem as dúvidas, tá? E eu espero vocês. Não fica chateado, calma, semana que vem tem mais. Olha, o vídeo tá ficando já longo, tá? E eu espero vocês semana que vem. Detalhe importante, não temos ainda atividade avaliativa nesta semana. Teremos uma na aula seguinte, tá? Na aula do outro sábado, dia 31 de agosto, aí a gente vai começar a pensar na atividade avaliativa, tá bom? Teremos uma atividade, mas é uma atividade para você fazer, não tem entrega, não tem nota, não tem prazo, tá bom? Faça lá com calma, qualquer dúvida, fale comigo lá no fórum. Uma aula um pouquinho mais longa, mas necessária para acalmar os ânimos, força, estamos chegando aí à metade do curso, vamos lá. Até mais, boa semana, bons estudos, é isso aí.